to the fallen leaf. Editado pelo SENAC, visa a trabalhar o Laboratório de Juventude nos seus alunos, que consiste no desenvolvimento da identificação de um problema social ou ambiental e trabalhar a proposição de uma solução. Existem entidades que fazem parte do nosso cotidiano, mesmo quando não temos consciência de sua importância. Um exemplo é a NASA. Quando falamos em NASA, nos vem logo na mente os foguetes, traje para astronautas e naves espaciais. Mas e aí? O que a Agência Espacial dos Estados Unidos tem a ver com o nosso dia a dia? Embora pareça difícil de acreditar e grande parte da população ainda não tem conhecimento, mas pesquisas desenvolvidas pela NASA estão por trás de muitos produtos que fazem parte do nosso cotidiano. A tecnologia, originalmente desenvolvida para exploração espacial, após passar por adaptações, integra e acaba ficando presente em nossas vidas, tornando itens comuns e muitas vezes indispensáveis. Todos os dias usamos importantes evoluções tecnológicas descobertas pela NASA. Você sabe quais são? Prancha de cabelo, câmera de telefones celulares, fone de ouvido sem fio, tênis de corrida com amortecedor, aparelhos odontológicos invisíveis, fórmulas enriquecidas para bebês, filtro de água, termômetro auricular, prótese ortopédica, energia solar, traje de bombeiros, controle de joystick, tomografia e ressonância magnética. E para comemorar o 50º aniversário da caminhada lunar, o 20º aniversário dos seres humanos vivendo continuamente a bordo da Estação Espacial Internacional e o lançamento inaugural do Programa de Tripulação Comercial da NASA, convidamos os jovens para uma experiência inovadora. O perfil dos jovens não é mais o mesmo de décadas atrás. Hoje, a distância entre o laboratório tecnológico e a sala de aula diminuiu. Todos desejam aprender com mais rapidez e acabam por buscar meios de conseguir uma aprendizagem que fuja de uma aula monótona e interminável. E você, professor, já imaginou levar seus alunos para uma experiência inovadora com a realidade aumentada, aliada ao método pedagógicos utilizados pela NASA em parceria com a Microsoft Educação para desenvolver proposta pedagógica através de STEM?
O Star End versão 3.0, os 17 ODS da ONU, vai trabalhar essa pauta para a resolução de problemas a serem enfrentados pelos alunos do Centro de Educação Profissional Alberto Pequeno Franco Senac, Amazonas, Unidade Centro. Para que possamos cumprir nossa missão, convidamos os alunos de todos os cursos a apresentar ideias inovadoras, adaptadas aos 17 ODS da ONU, ou escrever seus projetos integradores na segunda jornada de Inovação e Pesquisa Star End 3.0 Senac Experiência. Contamos com o apoio das empresas e sociedade para que possam, de forma direta ou indireta, colaborar com essa jornada, para que possamos construir um mundo melhor com produtos e serviços que atendam às necessidades dos consumidores, sem deixar de preservar o planeta em sua plenitude. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma rodada de apresentação do projeto Start End Senac Experiência. Temos o prazer de receber nossos apoiadores e patrocinadores e equipe participantes da segunda jornada de pesquisa e inovação da Escola Alberto Pequeno Franco, CEP-PF, do Senac Amazonas. Esta primeira etapa conta com a organização da turma do curso técnico em turismo, que irá apresentar hoje, junto com os alunos do curso de qualificação em turismo, seus projetos integradores em fase de ideação e prototipação, para que sejam analisados e avaliados pelos professores convidados nessa jornada. Gostaríamos de agradecer nossos patrocinadores e apoiadores em nome do Trilha do Aprendiz, representado aqui pela doutora Ellen Araújo, pela doação das canecas e brindes ao projeto, e também pelas impressões do material gráfico da equipe do Snack Lunch. Agradecemos também o Museu do Game Retrô, em nome do Claudinho Dias, por trazer a exposição dos games antigos e retrôs aqui para o nosso evento. Também agradecemos a chefe Verônica Marques, com a parceria de sempre e a mentoria nos nossos projetos, e também com colaborações financeiras ao projeto Snack Lunch. Agradecemos também ao Drive-Thru Ambiental, em nome do Tiago Andrade, pela parceria de sempre e apoio também nas mentorias do projeto do RenovaTech e demais equipes que participaram dessa jornada. Agradecemos também, indiretamente, a participação do Sesc Amazonas, através da Juliane Bessa, com a parceria das turmas de idosos, integrando lá a equipe 3, do Cybervoo, e fazendo aí uma parceria. Também agradecemos às empresas Sublime Artigos, com o senhor Isaac Carmo, pela confecção das camisas, das equipes aí que contribuíram, e pela SOS Refrigerações e Instalações, em nome do senhor Pierre Peixoto Filho, pela contribuição financeira à equipe Snack Lunch. E pela Lightning Cap, pela senhora Rafaela Nayara, em apoio pela divulgação do projeto em seu canal Instagram. Iremos iniciar agora as rodadas de apresentações, e aí teremos agora aqui a palco a equipe. Prezados convidados e público participante dessa transmissão, iniciamos neste momento as operações da plataforma de lançamento dos projetos Star End 3.0, desenvolvido pelos alunos do curso técnico de administração do Senac Amazonas, que, estudando e refletindo sobre os 17 ODs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, deram passos importantes em suas formações profissionais e certamente observarão alguns aprendizados sobre o tema. Está na hora de darmos um grande salto. Estamos construindo neste momento o próximo capítulo da vida profissional de nossos alunos, onde eles foram colocados à prova e mostrarão que poderão ir além. Como técnicos em administração, eles aprofundarão a experiência nos seus conhecimentos e arquitetura para suas missões, já tornando forma. Hoje, cumprimos a nossa primeira etapa como profissionais treinados e testados. Porém, devo confidenciar que a caminhada não foi fácil. Eles foram pressionados a dar o máximo do seu potencial, desenvolvendo o espírito pioneiro em cada componente dessa tripulação. Construíram esses projetos com determinação em cada linha de texto ou design criado. Trata-se de soluções que têm total ligação com o cenário atual, garantindo assim a qualidade dos alunos do Senac Amazonas. E por sermos os pioneiros, os astronautas aprendizes, os pensadores, os visionários, os fazedores, estamos nos ombros de gigantes e hoje poderemos ir um pouco mais longe,
adicionando o nome desses jovens na história do Senac Amazonas. Desejamos um lançamento de sucesso e com um futuro sendo construído sobre resultados ainda mais relevantes em suas carreiras. Nós, da Starent Senac Experiência, estamos apenas começando. Vamos lá. Pela confecção das camisas, né? Boa tarde, tudo bom? Só esperar um pouquinho. Tá bom? Eu me chamo Dante, tá no Bench Einstein. Vamos começar de novo, rapidinho. Boa tarde, meu nome é Dante Einstein, sou aluno do curso técnico de administração e eu vou apresentar para vocês o projeto 1, que é Snack Lunch. Pode passar, gente. A gente está trabalhando em cima das ODS. As nossas ODS principais são a ODS 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável, mas a gente se embasa mais na ODS 3, que é a saúde e bem-estar, tanto nosso como o seu. Pode passar. O problema. A gente foi atrás, né, das ODS através do Thiago, né, a gente agradece muito, que foi algo que ficou na nossa cabeça, e a gente estava com o projeto já de criar um lanche ou uma empresa de doces. E quando a gente soube das ODS, a gente procurou uma que se encaixasse dentro do nosso pensamento. E a ODS 3 foi a que mais casou com a nossa ideia. Então a gente foi atrás de saber sobre o que ela falava. A saúde alimentar, né, é mais relacionada à nossa alimentação, o nosso dia a dia, como é o comportamento dos alimentos que nós comemos e de como eles são produzidos e digeridos. E tem aqui 3 pontos principais que a gente achou e destacou, que é as pessoas que não têm um tempo para uma refeição completa, aquelas pessoas que estão na correria do dia a dia, que estão no intervalo do trabalho, no intervalo do curso da escola. E foi principalmente por conta do nosso curso até, da gente ter um horário de intervalo da nossa merenda, e a gente não tinha o tempo exato para ir no local, comprar comida, né, e uma comida que satisfazesse o nosso desejo de alimentar. E foi, o que alavancou bastante a nossa ideia. O segundo são recursos que não condizem com o preço do mercado na região. Um exemplo que a gente usa um pouquinho é a água, que em alguns determinados locais da cidade a gente compra de 2, outros em determinados 5, e a gente acha até de 10 reais. Né? E às vezes nem é tão caro assim, é só água. Mas os produtos alimentares, eles têm sim um padrão de preço dependendo do local que você compra. E o terceiro, que é uma qualidade da produção das refeições. Existem muitos lugares que você come, tanto lanchonete quanto restaurante, ou assim, aqueles lanches de esquina, você não sabe como foi produzido o alimento, você não sabe qual foi o processo para ele chegar até você, o suco, você não sabe como ele foi feito, não tem essa transparência. E a Snack, ela trabalha em cima desses 3 pontos. Oferece um lanche onde você... Pode passar, Diego. Um tamanho de mercado, rapidinho. A gente fez uma pesquisa, né? A gente foi ver se era um mercado que realmente a gente podia entrar, que a gente podia cair de cabeça e que não fosse nos trazer prejuízo, mas fosse alavancar a nossa ideia. E a gente acabou descobrindo que 60% da população brasileira, com seus hábitos alimentares, estão insatisfeitos com seus hábitos alimentares e querem mudá-los para melhor. Ou seja, são aqueles tipos de pessoas, a gente tem no Brasil, não está aqui a estimativa, mas a gente tem crescido bastante nos últimos anos, com o fato de pessoas obesas. As pessoas elas têm engordado bastante. Porque, querendo ou não, atualmente a gente vive num mundo moderno, com muita comida industrializada, comida que a gente não sabe como ela é feita, mas a gente acaba digerindo, não sabe que o mal que ela traz para a nossa alimentação, tá bom? E o mercado alimentar, ele, querendo ou não, ele é o mercado principal nas nossas vidas, que a gente precisa comer para se manter. E no Brasil, pela CNI, o mercado alimentar ele move bilhões de reais anualmente. Já chegou no ano de 2016 ou foi 2015, se eu não me engano, a rodar trilhões de reais no Brasil. Foi um pico que a gente teve no mercado alimentar e emprega 1,6 milhões de pessoas em mais de 45 mil empresas no Brasil. Tá bom? E aí veio a nossa ideia de criar uma empresa, um lanche pequeno, a princípio, curto prazo, que oferecesse aqueles 3 requisitos e um pouquinho mais. Que a gente visa principalmente um atendimento rápido e eficiente, onde você consiga se alimentar e a gente consiga dar um produto para você que encha você e satisfaça o seu desejo e traga algo bom para a sua alimentação. Com cardápio adaptado e restrições, no nosso cardápio a gente traz ali para você o produto que você está consumindo, o que tem nele e como ele foi produzido, e uma fotinho dele também. Uma diversidade de alimentos. A gente começa com o nosso produto de lançamento, né, que é o nosso sanduíche saudável. Já vou mostrar ele para vocês.
uma embalagem com material resistente que talvez você não queira comer na hora, você possa botar na sua bolsa, na sua mochila, numa sacola, que não vai amassar e também não vai estragar o alimento. Pensando também no meio ambiente, um pouquinho na reciclagem. Valores acessíveis, o lanche ele não é tão caro, dependendo de onde você compra, mas em determinados locais é bastante. Então a gente está procurando achar, a gente tem um preço básico, que é de R$ 5 o alimento, o lanche completo, que visa que você consiga comer e aquilo te enche. Um alimento que traga benefício à sua saúde e um pouquinho da sustentabilidade. Esse é o nosso primeiro produto teste, nosso sanduíche saudável. A gente batiza assim porque ele tem mais verduras e a gente visa mesmo a saúde das pessoas. Ele é composto por alface, tomate, queijo e um pão integral. A gente fez ele na nossa primeira rodada de apresentação com a nossa chefe Verônica. Pode passar. E a partir disso, a gente recebeu uma dica que foi o que alavancou bastante a nossa ideia e melhorou muito o nosso produto. E nós queremos deixar nosso agradecimento pela dica, que foi a implementação de uma pasta. A gente implementou uma pasta de alho que deixou, sim, o nosso sanduíche com gosto muito melhor. O pessoal que comeu até então não recebeu reclamações. E se reclamaram, eu não sei. Tá bom? Pode passar, Diego. E o nosso modelo de negócio. A gente tá, como é uma pequena startup, um projeto iniciante, a gente está começando, expondo ele no nosso Instagram. A gente está organizando cupons e promoções, tipo, já avisando um mercado que, sim, dê certo, porque o mercado alimentar é um mercado que não tem como você quebrar, a não ser que você não faça o seu trabalho direito. E a gente tem se empenhado para fazer um bom trabalho. E a gente foi atrás de nossos concorrentes, e aqui em Manaus, principalmente na área do centro, onde a gente pretende trabalhar a princípio, não tem muitas empresas que trabalham com esse ramo da saúde alimentar que visam só a saúde. O que a gente mais encontrou próximo da nossa ideia foi o Santi Comida Saudável, que também vem por essa parte da comida acessível, uma alimentação inclusiva e também é um pouco relacionado à reciclagem. Bom, e aqui a gente tem um pouquinho dos resultados atingidos que a gente tem até então. Nós tivemos uma consultoria assim exemplar com a nossa chefe Verônica, né? A dica dela foi sensacional para o nosso plano. A gente tem aqui a nossa primeira visita ao Sebrae Lab no dia 31, quando nós fizemos uma rodada teste, nós distribuímos alguns sanduíches para as moças que estavam ali, elas elogiaram bastante já com a pasta e foi um sucesso. A gente fez algumas pesquisas para ter uma noção de mercado, já que a gente não é tão conhecedor do mercado alimentício, a gente foi pesquisar. A primeira pesquisa que a gente fez, a gente destacou 4 aqui, eu vou passar elas para vocês. A primeira é em qual horário do dia as pessoas elas se alimentam mais, elas costumam comer, tipo, o horário de lei dela comer. E nós obtivemos como resultado o horário de meio-dia 1 hora, que é justamente o horário que as pessoas estão no horário de intervalo do trabalho, as pessoas de escolas integrais têm um tempo para sair e se alimentar, e as pessoas que fazem curso estão voltando para casa ou estão indo para o curso. Não tem tempo de comer em casa, então comem em algum lugar próximo ao trabalho ou o curso. A segunda pesquisa que a gente fez foi sobre a opinião das pessoas sobre comida saudável e industrializada. 58% das pessoas disseram que gostam de diversificar, gostam de comer uma coisa salgada de vez em quando, outras vezes uma coisa mais doce, de vez em quando saudável, outra uma besteirinha, mas quando as pessoas saem para se divertir no seu dia de lazer. 38% disse que prefere alimentos saudáveis. Isso é muito bom porque ajuda no nosso mercado. E uma outra pequena parte já disse que gosta mais da comida industrializada, que é o pessoal que pede o iFood, aquelas comidas de delivery. Uma terceira pesquisa foi, no seu horário de intervalo, trabalho, estudo, você prioriza o quê? A gente botou como 3 opções. É um lanche rápido, uma comida completa ou um café básico. E para nossa sorte, mais uma vez, 69, quase 70% das pessoas responderam que preferem uma alimentação rápida, ali que encha, né, que dê tempo de você comer e voltar para o seu trabalho para não lhe atrasar no seu dia a dia. E a quarta, o que você acha de um lanche rápido e saudável, já, visando o nosso mercado, né, que é o nosso lanche rápido, e o seu horário de trabalho. E a gente deixou para a pessoa, sim, gostaria de um lanche rápido. Não, não gostaria, eu gosto mais de uma refeição completa. E mais uma vez a gente está obtendo bastante sucesso. 58% das pessoas responderam que sim, gostariam de ter um lanche rápido perto de si. E a gente trabalha para trazer logo esse lanche para vocês. Aqui a gente tem, quando a gente está aplicando nosso formulário de pesquisa nas outras salas, com as outras turmas, e a nossa equipe, a equipe Snack. Nós temos como nossa gerente de projeto, logística e também TI, a Yolanda Arantes, que tem nos ajudado basicamente a montagem do produto, com a amostra do produto, e a gente trouxe um pouquinho depois, talvez a gente venda, se vocês quiserem comprar o nosso produto depois, a gente vai estar vendendo ele, tá bom? Nós temos o John Breno na nossa administração, que tem feito todo o gerenciamento de como a gente vai fazer a distribuição, onde a gente vai distribuir e como esse produto ele vai ser distribuído.
Nós temos o Thiago Ronald, nosso financeiro, que tem buscado ver o preço dos produtos, o quanto a gente vai gastar, o quanto a gente pode ter de retorno com aquilo que a gente vai vender. Nós temos a Letícia Daniela, que é a nossa marketing, atualmente nossa jornalista. Daqui a pouco ela vai estar fazendo algumas perguntas para os nossos convidados. Espero que vocês possam interagir bastante com ela. E eu, Dan Chat, gerente de marketing, que tem gerenciado o Instagram e tem trazido para vocês essas imagens. Aqui um pouquinho dos custos dos ingredientes. Normalmente a gente tem gastado atualmente em torno de R$35 a R$40 com os produtos, né, que são de base, que a gente só tem usado o sanduíche saudável. E os adesivos de marca e o nosso transporte. Perdão. Pode passar, Diego. E para finalizar, a gente gostaria de deixar o nosso agradecimento para o nosso professor Eric Matos, que tem nos dado as aulas, tem nos dado a mentoria e os conselhos do nosso projeto, a nossa chefe Verônica, que nos deu uma dica excelente do nosso trabalho, um parabéns à nossa equipe SNEC e ao Senac por estar nos proporcionando o curso técnico de administração. Vamos essa nossa apresentação e agradeço a atenção de vocês. Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Me chamo Rangel, tenho 20 anos de idade. Sou uma pessoa, eu me identifico como uma pessoa parda, de 1,80 m. Hoje vamos falar sobre uma empresa social com fins lucrativos e não fins lucrativos. Renovatec, uma assistência eletrônica sustentável que recicla e onde procuramos minimizar o impacto ambiental. Construir computadores e notebooks renováveis e outros materiais eletrônicos. Destacamos um segundo ponto, um ponto negativo, que seria focando na poluição ambiental, falar sobre os efeitos da alta tecnologia, resíduos que podem conter substâncias tóxicas e metais pesados, como chumbo, mercúrio, cromo e cadmio, pesados, capazes de contaminar o solo, a água e os alimentos, impactando tanto o ambiente quanto a saúde humana. A falta de transparência e ética que tem feito a sociedade ver de uma forma negativa as assistências técnicas, fazendo que as pessoas não reciclem e não levem e não façam a logística reversa. Podemos ouvir um exemplo muito importante quando o cliente disponibiliza um produto eletrônico e os comerciantes da assistência analisam e contam uma mentira. Diz que o aparelho está com a placa-mãe danificada, sendo que nem sempre é a peça em si que está danificada. Às vezes, somente a entrada do USB que estão desgastadas. Tamanho do mercado ampla. Um estudo mostra e detalha que cerca de 4,3 milhões de pessoas adquiriram 7,3 milhões de produtos sustentáveis. O Brasil foi responsável por 40% desse mercado entre abril de 2021 e março de 2022, em segundo lugar, comparado a 6 países. Esse estudo científico da Renovatec, esse estudo foi feito no Senac com os alunos de outros cursos do Senac e em volta da áreas turísticas no centro. As igrejas turísticas tradicionais e Teatro Amazonas. Aqui podemos ver alguns gráficos, algumas porcentagens, e destacamos nesse gráfico alguns pontos positivos. A primeira A, 46% e 3% das pessoas envia para uma assistência
de confiança. Vemos que pode ser lucrativo essa assistência reversa sustentável e vale a pena investir e fazer algo diferente. As pessoas gostam de novidade. Segundo ponto, logística reversa. Lendo e vendo esses gráficos, vemos pela porcentagem, além de ter grandes possibilidades de crescer no mercado, os produtos e os resíduos consumidos, que terão um retorno sustentável. Segundo, soluções. Fazemos manutenções 50% recicláveis, peças de outros computadores, notebook e outros aparelhos eletrônicos compatíveis a cada monitor, mostrando transparência referente à manutenção e com um valor acessível. Segundo, disponibilizar os eletrônicos à venda com valores acessíveis, facilitando as pessoas que não têm um notebook possam ter um aparelho eletrônico. Mostrar a transparência, chegar ao cliente e falar realmente qual é o problema do material eletrônico. Como exemplos, podemos dizer, chegar ao cliente e dizer, olha, só são essas entradas de USB que estão danificadas. Ética reversa. Interativa com atendimento proativo, manutenções com responsabilidade e garantia. Meio de trabalho reverso. Garantia no produto eletrônico e preços acessíveis e qualidade básica. Novas oportunidades de negócios e geração de empregos. Atendimento ao cliente via WhatsApp, Instagram e disposições de e-mail para o suporte. Nossos concorrentes que exercem as nossas atividades em redes sociais com ferramentas com características a nossas. Resultados atingidos, uma pouca porcentagem, não alcançamos uma porcentagem maior, porque infelizmente nosso grupo só é composto por 2 pessoas. Teve um grande trabalho, mas enfim. O nosso modelo de negócio são com características verdes e brancos. A nossa representação da Renovatec, vinculada ao Startend. A Renovatec, o símbolo da Renovatec, com característica verde e branco, e composto por 2 pessoas, Diego e eu. Setores, técnico em TI, Diego Silva, e o analista de logística, eu, Rangel Araújo. O investimento inicial foi de R$ 25,00. O restante dos valores foram isentos até 29/4/2003. Esperamos os materiais eletrônicos serem doados pela nossa parceria Braille Fundamental. Dessa forma, nosso principal objetivo foi exercer o nosso projeto dentro do curso técnico de administração, entender e conhecer na teórica a prática, como ser um administrador do mercado de trabalho e gerenciar e chegar a pontos fortes do negócio, viabilizar a coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, desenvolvimento econômico e social, consigo lucrar e vender resíduos eletrônicos e ecoresíduos. Quanto? 6 minutos e 37 segundos. Quanto tempo, né? Alô, alô. Olá, boa tarde. Eu me chamo Gleiciana, eu sou aluna de Técnica em Administração no SENAC e vim apresentar um pouco para vocês sobre o projeto integrador CyberGo. A nossa ODS é de educação e qualidade. Nós pretendemos promover os idosos
um ensino para poder incluí-los digitalmente. Mas a nossa proposta é ministrar aulas de forma presencial, garantindo a educação e a qualidade desse ensino. Temos uma pesquisa aqui feita por nós, Cybervoo, que 78,5% dos idosos eles afirmam que eles têm o domínio da tecnologia, mas o domínio que eles queiram dizer é que eles conseguem manipular, mas eles não têm bem clareza de como funciona totalmente o funcionamento, tanto dos aplicativos, como eles ainda não conseguem fazer transações bancárias, fazer Pix, eles também não sabem exatamente onde estão os aplicativos dentro do celular. E a gente também achou uma pesquisa feita pelo próprio Google, no Black Friday de 2018, que 1,4% vezes mais celulares foram vendidos para pessoas a partir de 55 anos. Uma faixa etária muito maior do que entre pessoas de 18 a 54 anos. Por outro lado, a maior parte das empresas, 7 a cada 10, afirma que realmente os idosos eles não têm domínio tecnológico. De acordo com o Estadão, também de São Paulo, ele afirma que a taxa de natalidade tem aumentado e a expectativa de vida dos idosos tem aumentado. Em 2008, o número de idosos conectados também chegou em 67%, e de acordo com as pesquisas levantadas pela CNN também, em 2021 esse número subirá para 97%. Se vocês pararem para observar, em 2018 ainda não tinha chegado a pandemia. A pandemia chegou, de fato, pelo menos aqui em Manaus, a partir de 2019. Foi quando eles foram praticamente obrigados a se adaptar a essa nova tecnologia, esse novo método, para poder eles se comunicarem e não se manterem isolados também. Eles tiveram que se refazer. O contexto histórico deles era outro. Aí, como forma de solução, temos o nosso projeto, a Cybervoo, que ele conta com a elaboração também de apostilas. As aulas são presenciais, de forma que se torne bem lúdico para eles, da forma com que eles possam acompanhar mais facilmente. Também contamos com slides e outros. E para compreender um pouco das relações, como eu já tinha dito, temos que visar o contexto deles, né, históricos e o contexto social, que na época deles eles não tinham toda essa tecnologia. Então, até mesmo para a gente incluir, tem que ter muita paciência, ter todo um controle, tem que ter um andamento conforme o modo de vida deles. Aqui nós colocamos nosso plano de ensino, módulo, planejamento de aula, onde nós visamos de início ensiná-los a como achar primeiramente os aplicativos, né? Bloquear e desbloquear o celular, ligar, desligar também. Também a gente visa auxiliar eles a explicar também a importância, porque apesar de muitos se mostrarem interessados, também tem vários que não têm interesse em aprender, mas também porque não sabem a importância dessa tecnologia. A gente também tem, com isso a gente quer mostrar para eles também meios que eles podem usar no dia a dia, quando eles têm que salvar, né, os números de contatos de familiares. Tem muitos que sabem até receber ligação, mas não sabem fazer ligações.
com relações também a aplicativos básicos do celular, como relógio, despertador, até mesmo para eles estarem colocando para tomar algum remédio, alguma coisa que é tipo de uso contínuo deles já, para influir no cotidiano deles. Assim como também a utilização do WhatsApp, Facebook, Instagram, que são redes sociais, né, para eles se socializarem com o resto da família também. Assim como a criação de Pix, que alguns deles também ainda não têm Pix e não sabem manusear. Assim como também aqui não está descrito ainda. Mas tem num dos módulos também que a gente pretende ensiná-los também a se locomover. Porque muitos deles não sabem tanto pedir para sair e para voltar sozinhos para casa. Eles ainda não têm essa autonomia. Sempre dependem de terceiros para fazer isso. Como eu vi aqui, a nossa proposta, né, de negócio é fazer das aulas presenciais em forma de slide, assim como apostilas também, que ficará para eles, né? Assim mesmo como eles podem também estar utilizando em casa. E a gente pretende que cada idoso ele tenha um tutor da sua preferência, que vai nos auxiliar também a acompanhar as aulas práticas, para que nós possamos saber que na prática eles estão conseguindo aprender. Aqui é um pouco dos nossos concorrentes. Os alunos do curso de Tecnologia e Informação da Uninorte também eles fazem esse trabalho, assim mesmo como o CETAM. Eles oferecem esses cursos para os alunos da Uninorte. Até o momento foi registrado apenas na Casa do Idoso, São Vicente de Paulo, e o CETAM tem parceria com o governo. E essas aulas deles são ministradas através de cursos e oficinas. Aqui também é um dos parceiros também, dos competidores, né, que eles também ministram essas aulas, que é a Ser Justo, através da FUNAT. E inclusive a FUNAT ela tem parceria com o CETAM também. Aqui também tem o nosso. Essa foi a nossa pesquisa de campo no SESC, com a ajuda da professora Juliana, que infelizmente ela não pôde estar aqui presente hoje, mas ela foi a base para que todo esse trabalho acontecesse também. Um pouco aqui também do nosso trabalho de pesquisa, a gente foi através daqui que nós sabemos um pouco das dificuldades deles e até que ponto eles conhecem também a tecnologia. Aqui é a nossa pesquisa, os gráficos com as nossas pesquisas. As pesquisas foram feitas com idosos de 50 a 80 anos. Muitos deles disseram para a gente que o domínio tecnológico é importante sim. Eles também dizem que é útil, bastante útil no dia a dia. E muitos deles também relataram que essas aulas seriam muito importantes para eles, não só para eles aprimorarem o que eles já sabem, mas também para sanar aquelas necessidades onde eles têm a deficiência. Esse gráfico aqui ele mostra que muitos deles têm a tecnologia em casa, de diversas formas, em diversos aparelhos, porém muitos deles relataram que o computador, por exemplo, eles possuem em casa, porém não é eles que utilizam. Eles até compram, mexem ali, mas não têm o domínio. Geralmente precisa de um neto, precisa de um filho, ou de alguém que seja próximo dele para poder estar ajudando, mas sozinhos eles ainda não conseguem dominar.
Aí, como eu já tinha dito, né, eu sou aluna do curso de administração, somos orientados pelo professor Eric Matos, supervisionado pela pedagoga Adriana Lira, e gerente da unidade é Daniel Lima. Esses são um pouco dos custos e despesas com a internet, para a elaboração do projeto de pesquisa, transporte, né, para a gente estar se reunindo, estar fazendo esse trabalho, impressão das apostilas, encadernação e o tempo de trabalho. Agradecemos primeiro a Deus, segundo a SENAC, Pequeno Franco, pela oportunidade, e ao professor orientador, e a professora Juliana, que fez a parceria com a gente através do SESC, e a turma dos idosos, que colaborou com o nosso trabalho, assim também como toda a equipe do Sabervô, eu como administradora, Emily como a líder, Vitor do TI e outros. Agradeço. Boa tarde a todos, meu nome é Jander. Hoje eu estou como vendedor da equipe 4, que se chama Champions of Games. E vamos trabalhar em cima das ODS 4, Educação de Qualidade, e ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Fico muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês essa iniciativa que acredito ser muito importante. O nosso tema gerador é competição de jogos para celular. O problema. Desafio de lidar com os pais irresponsáveis de jogadores menores de idade preocupados com vícios em jogos eletrônicos. De acordo com a página Gazeta Semana, explica que existem várias razões pelas quais os jovens podem se viciar em jogos online, como recompensas. Muitos jogos online oferecem recompensas por alcançar determinados objetivos e que podem ser muito motivador para jogadores. Alguns jogos como Fortnite e Free Fire oferecem skins e jogos como Mime e A Jogo oferecem até recompensas financeiras para o jogador. O problema. O segundo problema é o valor muito alto das inscrições. A gente fez uma pesquisa no próprio Senac com mais de 120 alunos e eles disseram que o valor das inscrições é o maior problema, com 61,8%, e o segundo problema é realizar uma divulgação melhor para o cenário. Vou falar para vocês um pouco do tamanho do mercado que está aqui no Amazonas, que diz que, mais do que diversão, os jogos eletrônicos são vistos como uma oportunidade de carreira e sucesso. Gamers profissionais se dedicam fisicamente e mentalmente em busca de premiações por vezes milionárias em eventos chamados de esportes. Essa febre já chegou a Manaus e hoje a cidade já conta com grupos altamente estruturados e é uma cena que a cada dia se torna cada vez mais forte. Mais um pouco sobre o tamanho do mercado, falar um pouco para vocês sobre a profissão gamer. Com o interesse cada vez maior do público, empresas investem cada vez mais pesado para colocarem suas marcas em evidências no mercado. E como qualquer profissional em alta, o player surfa nessa onda, sendo cobiçado para fazer divulgação das mesmas ou ainda ser contratado para fazer parte de uma nova equipe. Como resolver o problema e intervir no processo? Para lidar com a preocupação dos pais e responsáveis de jogadores de menores de idade em relação ao vício em jogos eletrônicos, temos um plano em mente: criar uma competição entre pais e filhos. Com essa iniciativa, queremos trazer os pais para o universo dos jogos eletrônicos e mostrar a eles que, com disciplina e um cronograma adequado, é possível usufruir dos jogos sem prejudicar outras áreas.
Pegando parte dessa solução ainda, por que não trazer os pais para o mundo dos jovens? Para também mostrar para eles que um jogo como o Free Fire, por exemplo, pode despertar várias habilidades, como por exemplo liderança, ou ser aquele que consegue, como é que eu posso dizer? Que consegue executar a missão dada pelo líder, e também identificar habilidade que seu filho não tem. Se ele não sabe liderar, se ele não sabe executar, começar a trabalhar esse tipo de como é que eu posso dizer? De habilidade. Pode passar disso. A solução do segundo problema, a gente estabeleceu um orçamento que leva em consideração valores acessíveis para jogadores, definindo o preço das inscrições em R$5 para aqueles que têm mais necessidade e que querem participar. O nosso modelo de negócio de campeonato de jogos para celular consiste em cobrar uma taxa de inscrição de R$5 por cada jogador do time, que será pago apenas uma vez, ao início do campeonato, e terá o direito de participar de todas as etapas do evento. Essa taxa será utilizada para cobrir os custos operacionais do campeonato, lucro final e fornecer prêmios para os vencedores. Além disso, poderão ser oferecidas outras formas de monetização, como patrocínios e venda de produtos personalizados, a fim de aumentar a receita do campeonato. O nosso relacionamento com o cliente atenção ao cliente via online, pagamento por contrato de fidelização, oferecendo cronogramas personalizados, local climatizado com internet de ótima qualidade para que nossos jogadores possam treinar suas habilidades, suporte técnico, e durante 6 meses os jogadores que assinarem nosso contrato de fidelidade não pagarão a taxa de inscrição dos futuros campeonatos no valor de uma taxa de R$30 por mês. Competidores. Aqui tem a ProSquad, que é uma dos nossos concorrentes, que também fazem campeonatos aqui em Manaus de vários jogos mobiles. Aqui tem o resultado das pesquisas que a gente fez no próprio Senac. A gente tinha que começar por algum jogo, então a gente foi a campo pesquisar qual é o jogo mais popular entre os jovens. E com 54% o Free Fire ficou em primeiro, e com 11% o PUBG. E a gente fez outra pergunta, como costuma ser sua relação dentro de uma equipe de competidores? E 52% deles disseram que preferem não ser líder. Então é uma habilidade que a gente pode trabalhar, que os pais podem identificar e trabalhar neles para poder, como é que se diz, para melhorar essa habilidade. Aqui é o Henrique fazendo o trabalho de campo, e esse é o nosso time, o nosso gerente de marketing, o Claudinei Santos, eu, gerente de vendas, o Jander, o nosso analista financeiro, o Washington Henrique, a líder de projeto, a Ana Vitória, que está desenhando aí atrás, a nossa gerente administrativa, a Luana Del Castilho, e o gerente de logística, o Arthur Santos. Nossos investimentos. A gente teve custo com camisas, adesivos de logomarca, microfone de lapela e crachá de identificação dos colaboradores. Despesas, aluguel do lugar do campeonato, valor da premiação, valor da sala de jogo, computador, marketing e internet. Aqui mais especificado o valor das camisas, de adesivos, e aqui a gente fez também simulações sobre o aluguel e sobre a premiação. E para fechamento, eu queria agradecer primeiramente à equipe por toda a dedicação para o êxito do trabalho durante este projeto de pesquisa e chegar até o final. Deixamos um agradecimento especial ao nosso orientador Eric Matos pelo incentivo e pelo empenho de tempo do nosso projeto. Também queremos agradecer ao Senac Amazonas por cada ensinamento, apoio e oportunidade. E por último, e não menos importante, agradecer a cada um dos nossos patrocinadores que nos depositaram sua confiança e recursos para o crescimento deste negócio. Falou tudo. Nossa, eu cantei, eu sou cantando.
Eu cantei mais uma 90 por eu acho que eu te conheço nessa época. Eu cantei muito agora, só pra história. A negócio dos jovens. Lazer. Começa a ter coisa boa. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos convidados, aos presentes aqui na sala do Sebrae e aos que vão assistir a gente pelas mídias digitais. Meu nome é Júlio, sou turismólogo e condutor cultural. E hoje eu irei apresentar para vocês um projeto inovador que irá impulsionar o turismo em nossa cidade, que é o Clique Tour Manaus Mais Perto de Você. Esse projeto ele foi idealizado pelos alunos do curso de Agente de Informações Turísticas, coordenado pela professora Franciele Beltrão. O projeto Clique Tour ele oferece de maneira rápida e acessível informações turísticas sobre a cidade de Manaus, informações sobre gastronomia, atrativos culturais, atrativos naturais, meios de hospedagens, guias de turismo, agência de viagens, tudo com a intenção de que o morador possa se mobilizar e visitar mais os atrativos que nós temos em nossa cidade. Nós estamos trabalhando com a ODS número 17, que é parcerias e meios de implementação. Nós iremos buscar várias parcerias para poder implementar esse projeto grandioso em nossa cidade, que vai movimentar bastante a nossa realidade. O projeto ele surgiu a partir de um tema gerador, que foi roteiros segmentados de acordo com as características locais e regionais, onde os alunos eles foram desafiados a criar informações com enfoque em características e potencialidades turísticas locais e regionais, bem como práticas de atendimento e roteiro de turismo segmentados. Observando o cenário em nossa cidade, nós observamos que a maioria das pessoas, a maioria dos manauaras, não tem o costume de visitar os atrativos turísticos. Por mais que nós tenhamos bastante atrativos em nossa cidade, o manauara, na verdade, em outras palavras, não dá muito valor a isso, né? Não visita muitos locais atrativos. Daí surge então a problemática. O que está impedindo os moradores manauaras e amazonenses visitarem os espaços culturais e naturais da cidade com maior frequência? Quais são esses motivos, né? É justamente isso que nós iremos trabalhar no nosso projeto. Fazendo uma pesquisa, nós descobrimos alguns dados bastante interessantes. Por exemplo, na época da Copa do Mundo, em Manaus, nós tivemos mais de 1 milhão de turistas visitando nossa cidade. E no segundo trimestre de 2022, nós tivemos mais de 600 mil visitantes em nossa cidade. Todas as pessoas que visitaram, elas falaram que 80%, né, segundo esses dados da universidade, eles têm intenção de voltar em Manaus para continuar conhecendo a cidade. E também Manaus ele foi eleita a 41ª cidade para se visitar em 2023. E o Teatro Amazonas foi eleito o prédio mais bonito do Brasil recentemente também, né? Então são vários motivos que fazem com que Manaus se torne um grande atrativo turístico e muitas pessoas visitando nossa cidade. Mas o número de visitantes manauaras são poucos. Os dados que nós temos no Teatro Amazonas, por exemplo, mostram que os amazonenses eles estão visitando o Teatro Amazonas durante o segundo trimestre de 2022, cerca de 7 mil pessoas, em comparação ao número de turistas que é 10 mil pessoas. Então, mesmo que esse número de 7 mil pessoas seja relativamente grande, ainda é inferior ao número de turistas que vêm visitar o nosso teatro. Partindo desses dados e dessa problemática, nós podemos fazer essas duas perguntas. Quais ações poderiam ser realizadas para atrair mais moradores a visitarem os atrativos turísticos da cidade? Como disponibilizar informações turísticas de fácil acesso para os moradores e visitantes? Partindo dessas perguntas, os dados analisados da problemática, nós chegamos ao nosso projeto integrador, que é formular, criar um site de portfólio com informações turísticas, com acesso através de QR Code
a ser disponibilizado em formato de adesivo nos espaços públicos, escolas, espaços culturais, equipamentos turísticos, empreendimentos comerciais, para que as pessoas, o público-alvo, possam ter acesso a essas informações. Esse site ele será diferente dos outros que já existem, Não será um site acadêmico e nem de cunho científico ou de cunho histórico. Será um site para a população encontrar informações turísticas que sejam úteis. Por exemplo, o horário de funcionamento de um museu, a localização de um museu, o ônibus que a pessoa pode pegar para chegar até esse local, se esse prédio ele tem acessibilidade, e outras informações pertinentes também para auxiliar o morador nessa visitação. O público-alvo do nosso projeto são os moradores da região metropolitana de Manaus e também os visitantes que estejam aqui em nossa cidade. Para realizar o site, nós fizemos várias visitas em loco, Nós visitamos alguns locais turísticos de Manaus, nós fizemos pesquisas sobre a cadeia produtiva também, formulários dos estabelecimentos para poder, então, gerar informações para criar o site que vocês vão observar daqui a pouco. Em um desses formulários que nós coletamos informações com moradores, nós fizemos essa seguinte pergunta: você tem informações turísticas suficientes sobre atrativos e roteiros turísticos ofertados na cidade? Mais de 70% falaram que não tem essas informações disponíveis. E uma pergunta bastante interessante ali: você visita com frequência os atrativos turísticos da cidade? Quase 70% das pessoas falaram que não visitam com frequência os atrativos em nossa cidade. Cerca de 50% também dessas pessoas falaram que não têm acesso a informações sobre atrativos turísticos aqui na nossa cidade. E quase 100% falaram que se tivesse um site que disponibilizasse essas informações, eles iriam acessar com certeza. Nós também coletamos informações de alguns empreendimentos turísticos também, como por exemplo instituições públicas, meio de hospedagem, estabelecimentos gastronômicos, centros culturais, agências de viagem, lojas e livrarias. Aplicando esse questionário, nós podemos observar que 100% desses entrevistados, eles falaram que gostariam de disponibilizar um espaço em seu empreendimento para divulgarmos o nosso site, nosso QR Code. Como será essa distribuição? Nós iremos distribuir gratuitamente um exemplar de cada banner, de cada pôster para ser anexado nos locais de maior circulação dentro dos empreendimentos turísticos. Esse aqui é o nosso QR Code do nosso site. Quem quiser entrar, agora direcionar seu celular para a tela, vocês podem estar conectando o nosso site. Aqui no projetor ou na televisão ali atrás do nosso banner também vocês podem encontrar essas informações. Aqui nós temos o nosso site, a página principal, onde vocês vão encontrar várias fotos sobre atrativos que nós temos turísticos na nossa cidade, informações sobre atrativos culturais, atrativos naturais, empreendimentos hoteleiros, gastronômicos, guias de turismo credenciados e agência de viagens também. Nós pretendemos mobilizar então os moradores para que essas pessoas conheçam os espaços culturais em nossa cidade e visitem com mais frequência. Nós temos alguns impactos que podem inviabilizar o nosso projeto, como por exemplo, uma pessoa que não tem internet em seu celular não vai conseguir acessar o QR Code e entrar no nosso site. Ou então alguns celulares que não conseguem ler QR Code. Ou no caso das pessoas idosas, que não têm uma familiaridade muito grande com internet, com aplicativos e outras questões de conexão. Os custos do nosso projeto eles são relacionados à criação e manutenção do site, impressão gráfica de 100 adesivos para disponibilizarmos o QR Code, a internet, transporte e horas de trabalho da equipe. Estamos estipulando cerca de R$5.000 para iniciarmos o nosso projeto. E para nós conseguirmos essa quantia e, evidentemente, conseguirmos implementar o projeto, nós vamos buscar parcerias em instituições públicas e privadas e outros apoiadores da nossa causa também.
Nós gostaríamos de agradecer ao SENAC por nos proporcionar essa oportunidade de aprendizado, a professora Franciele por nos ajudar durante todo o percurso do trabalho e a gerência de equipe pedagógica do CTH que nos ajudou durante as pesquisas. E o professor também que está nos disponibilizando aqui o espaço para divulgarmos o nosso trabalho. A nossa equipe é formada pelo Moisés, que está responsável pela criação do site, por mim, o desenvolvedor de conteúdo, a Clariana, que é a comunicação visual do site, a Lucy, o Hélio e a Conceição, que são responsáveis pelas pesquisas, a Júlia pelo desenvolvimento de conteúdo e a professora Franciele pelo suporte pedagógico e técnico. Tudo bem? Muito obrigado a todos. E esse é o Clique Tour Manaus, perto de você. Quanto? 9 minutos e 52 segundos. Esse no Ronaldinho. Cara, é preciso do tempo, hein? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Mi nombre es Antonia. Pertenecemos al curso técnico de podología en SENAC. Calma, deixa estar na tela. No seu tempo, devagar, para eles entenderem. Soy extranjera, gente. Entonces voy a tratar de falar lo más. Quando eu contar no 3, aí a gente começa. Claro, tá possível. Falta só passar o microfone, tá? Melhor? Aí o outro você fala mais próximo aqui. Oi. Tá? 1, 2, 3 e... Gravando. Boa tarde, gente. Mi nombre es Antonia, pertenezco al curso de podología en SENAC. Nós venimos a trazer um problema comum, né, de dia a dia do podólogo. Cadeira ergométrica podológica portátil, a podología en las onicopatías ocupacionales. El problema surgió debido a las dificultades do podólogo durante el atendimiento home care. ¿Por qué? Él atiende pessoas que son difíciles de locomover, entonces él opta por una postura errónea debido al atendimiento, ocasionando entre las dos lumbares, hernia del disco, dolor de yuelo, pérdida de visión también, escoliosis. Según la pesquisa, la profesión de podólogo ganó mucha importancia porque es la ciencia que se encarga de diagnosticar, prevenir y tratar doenças dos pés. Entonces, en el Jornal Brasilense, tenemos 50.000 profesionales en todo Brasil, con una renta de 2.000 a 6.000 reais mensual. Él es distribuido en varias funciones, por ejemplo, podología infantil, podología geriátrica, podología de pies de riesgo, podología preventiva. ¿Puede pasar? Tá. Nuestra solución vino debido a la práctica errónea y los problemas que pueden surgir a largo plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, lesión de esfuerzo repetitivo, dolencias aortoarticulares, inclusive contaminación por descarte incorrecto. Nuestra cadera está basada y sustentada por la Ley de Ergonomía NR 17 de la ley reglamentadora, del cual cita que es la encargada de apoyar, de cuidar el bienestar de los trabajadores. Nuestra cadera es de fácil manoseo, compartimiento para reducir espacio, soporte para luminaria y bandeja de residuos, soporte para pies ajustables, estructura de acero, acento de encosto vinil, poliéster puro. Él tiene unas medidas específicas debido a que tiene que seguir la ley reglamentadora. Él soporta hasta 150 kilos, tiene una medida hasta 97 centímetros de alto, con un encosto de 40 por 35, que es en donde puede tener buen soporte lumbar.
tiene una altura de luminaria para mayor visualización en la altura del peito de un 67,75 y tiene unos rodices para fácil desplazamiento en espacios curtos. Porque el escenario que la gente se va a conseguir en un atendimiento domiciliar, la gente no sabe si es un clinic edge, si es en una oficina y si inclusive en un cuarto, en un hospital. Puede pasar. Aquí fue nuestro diseñador que crió a base de las especificaciones anteriores vistas. Aquí, como está totalmente fechado, como él se puede transportar, como él es desplegado, de cual usted va a llevar todo el material necesario, y aquí como usted puede cargar él, puede cargar de miles formas, es totalmente desarmable. Usted puede cargar él de forma de asa, en forma de rodar, y si usted tiene moto, se precisa transportarse por a través de ómnibus, usted puede colocarla aquí, no pesa más o menos 7 kilos litros. A pesar de variar de región, nuestra consulta podológica varía entre 150 reais a 200 reais, depende de la variación. Aquí nuestro modelo de negocio fue a través de publicidades en redes sociales. Creamos nuestro Instagram, que se llama John Comfortchi, cadera ergométrica podológica portátil, que vemos atención cliente vía online, se puede hacer pagamento por PIS, cupón de descuento para podólogo. No es solamente para podólogo, esa cadera fue dirigida también para tatuador y manicures que hacen atendimiento domiciliario, soporte técnico postventa y evaluación de compra. Bueno, nuestros competidores, antes de nos iniciar este proyecto, nos estuvimos pesquisando el mercado. Aquí tenemos el primer competidor, no entra dentro de las leyes reglamentadoras de la ergonomía, porque no tienen costo, no tienen un soporte de luminaria y no tienen un soporte para descarte de licho contaminante. La gente manipula mucha sangre. Entonces, de acuerdo al especialista, la cadera no entra dentro de los parámetros. Aquí, esa es otra cadera también no tienen costo, también pesa demasiado, o sea, para transportar tiene que ser obligatoriamente un vehículo para poder ser ella transportable, tampoco entra dentro de la ley reglamentadora. Este es nuestro resultado atingido, para saber si realmente la cadera podía entrar dentro del mercado. Nos hicimos un seminario con podólogos, con manicures y con tatuadores, del cual fue todo un suceso, porque aquí tuvimos la presencia de una persona que trabajaba con Segurança do Trabalho, y él certificó, avalió y concordó, puede pasar, la cadera. Aquí en manicure, a muchos años hacía atendimiento home care y después se tornó podóloga, fisioterapeuta, avalió por las dolencias ortoarticulares, y el de Segurança do Trabalho, que es la parte que se encarga de la protección del trabajador. Y este es nuestro time, nuestras alumnas, durante 1 año y 8 meses, duramos planificando este proyecto. Aquí, como falei, es totalmente desarmable. Aquí se puede llevar de forma de tipo mala, y allá tiene unas asas que se puede transportar en moto, en ómnibus. Nuestro resultado, hicimos varias pesquisas en el mercado. Se atiende a home care, la mayoría de las personas, trabajadores de esa área, el 67% faló que sí. Tiene histórico de dolores lumbares y yoelos, el 68% de las personas confirmaron que sí. La turma de podología, una cadera pensando en su salud, donde usted puede sentirse confortable y con el equilibrio de postura. El 85% concordó que la cadera podría ser una herramienta de trabajo. ¿Cuál es su mayor dificultad en atendimiento home care? Posición inadecuada, localización o ferramenta. El 76% fue posición inadecuada, porque muchas personas se adaptan a la conducta errónea. Y este fue nuestro time en la turma: María Rivera, que fue nuestra profesora de podología, nuestro profesor Eric, supervisora pedagógica Adriana Lima, y la gerente de unidades de SENAC, Daniela Lima.
la turma completa que estuvo envolvida en el proyecto. Gente, la ergonomia é qualidade de vida. Se você opta uma cadeira ergométrica e não faz sua parte como exercício físico, alongamento, não faz descanso entre os horários, vai continuar com dores lumbares. Aqui o investimento foi consumo de la materia prima, la energía, la depreciación de las máquinas, la dispensa fue más o menos el material de escritorio, la energía de administración, salario, contabilidad y marketing. Hicimos mucho marketing en las redes sociales. Nuestro curso fue lo más difícil fue el acero, porque tiene que ser un acero liviano. Para la construcción, embalaje, mano de obra. Y nuestro curso para elaborar fue una persona fuera del país que nos diseñó la cadera, fue un venezolano también. 520 reais al cambio, con entrega de arte de formato, ya las que ustedes vieron anteriormente. Y el costo de la fabricación de caderas es de 1.720 reais. Y bueno, y agradecemos a Dios primeramente por nuestro proyecto, al profesor Eric, que fue que nos incentivó y nos agarró de la mano durante 1 año y 8 meses, y a la profesora María, y a la turma y las colegas que hicieron parte del proyecto. Quiero, antes de culminar, lembrando que se o personal de saúde transmite a saúde, então, se o personal de saúde não está bem com ele jamais vai poder ser um atendimento de qualidade. Então, esto deveria de ser principal para cada pessoa que atende o ramo de saúde. Literalmente internacional, né? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiaguinho, fundador do Drive Ambiental, que é um conceito de doação de tudo que não faz mais sentido para vocês. E a gente está aqui, ó, na frente da Capital Construtora, aqui na Avenida Ponta Negra, esperando vocês até às 16h30, com tudo que não faz mais sentido para vocês. Seja reciclável, papel, alumínio, metal, vidro, eletrônicos em descarte e desuso, e aquelas coisas que você não sabe o que fazer, mas certamente dá para incentivar a renda e qualidade de vida de alguém. Então, até às 16h30 a gente está aqui esperando você. Vem! Empreendedora, chefe gastronômica, especialista em marketing digital e gestão de pessoas. Verônica Marques. Seu futuro depende apenas de você. Mentoria para jovens aprendizes iniciantes. Instituição que visa alcançar pessoas em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, incluindo-as na sociedade. Colecionador de games. Desde os anos 90, com iniciativa de mostrar a evolução dos videogames e de suas tecnologias. Os índices da palavra. Gente, essa foi a rodada. Isso aqui é o Start de primeira etapa, tá? O Start é porque ele começa no Dia Mundial da Inovação, que é amanhã, 21 de abril, segundo a ONU, decretada pela uma portaria da ONU. Amanhã é o Dia Mundial da Criatividade. Por isso que surgiu o Start End. Ele nasce nesse Start e o End dele termina no 19 de outubro, Dia Nacional da Inovação.
quando se comemora isso no Brasil. Então essa é a primeira etapa. Teremos em maio ou junho a nossa segunda etapa e lá 19 de outubro encerrando lá o Start End na terceira e última etapa. Agora a gente vai para a parte de feedbacks. Vou pedir que cada um faça aí a colocação para os projetos e faça aí os seus agradecimentos e apontamentos. E aí começando aqui pela professora Franciele e demais convidados na sequência. Olá, boa tarde. Primeiro, parabenizar os alunos pelas ideias inovadoras, ideias muito boas, né? Eu creio que vocês tiveram um trabalhinho aí bastante árduo, né, para chegar nesse resultado, mas o que importa é a ideia. Eu sei que muita coisa vai ser aprimorada durante o processo. Mas assim, eu pegando a fala do colega lá, quando fala do Snake, né? Eu até comentei aqui com a professora Verônica, de se tinha algo de cardápio regional, né? Algo que é nutritivo também, que a gente precisa valorizar muito, porque você sabe que a gastronomia é o que mais atrai as pessoas para nossa localidade, mas é o que a gente pouco conhece também, né? Como morador, a gente não tem o hábito de consumir muitas coisas regionais no nosso dia a dia, então acho muito importante que... E aí a professora me falou, não, já tem cardápio e tudo, né? E vocês estão pesquisando o preço, então para mim já valeu uma grande ideia. Acho muito interessante, porque eu, por exemplo, gostaria de comer um lanche assim numa hora do intervalo do meu trabalho. E, né, algo muito prático, assim. Uma coisa que me tocou muito foi que os alunos gostam muito de ter um intervalo de lanche e às vezes a gente não tem aonde pegar esse lanche. Interessante. Menino, quando fala lá em reciclar, algo de dispositivo... Eu estava me lembrando que eu tenho lá um monte de computador e eu, meu Deus do céu, esse é o cara da solução dos meus problemas. Né? Então, assim, eu já sei onde descartar e tal, e o que mais me chama a atenção numa ideia assim é a questão da ética, né? Porque nós somos muito enganados, às vezes, como consumidores. Então, a gente busca encontrar alguém que realmente possa ter a nossa linguagem, possa ser realmente muito ético naquilo que a gente busca de resultado. Aí quando você fala em cyber vovô, né? Aí eu fico falando, eu já dei aula para pessoas idosas e aí o nosso grande desafio é que eles realmente, pedagogicamente, eles estejam inseridos também nesse contexto. A minha grande preocupação só nesse contexto do cyber é exatamente a metodologia pedagógica, que era a minha preocupação. Quem seria esse tutor que iria realmente disponibilizar esse conhecimento de uma forma pedagógica para um público que não tem acesso a essa tecnologia, né? Então, eu vi que é uma coisa muito pontual, tipo, vocês vão ensinar eles a mexerem nos aplicativos, verificarem como é o uso do celular e tudo mais. Não envolve necessariamente um conhecimento muito técnico da informática, né? De conhecimentos técnicos científicos, é muita coisa usual daquilo que o jovem faz e que vocês têm a capacidade de ensinar. Então, eu acho muito interessante, certo? O de vocês era dos jogos. Ponto, pá, bu. Temos a turma de técnico em evento aqui, né? E quando a gente fala em evento, nós falamos em planejamento, né? Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção, e talvez é o que vocês ainda precisam também olhar um pouquinho, é a questão dessa logística de custos em evento. Então, a ideia é muito legal, acho ótima, mas focar um pouquinho desse objetivo do evento de vocês também ser de cunho pedagógico. Acho que pegar esse público das escolas, sabe? Introduzir os games como um processo educativo também, porque talvez vocês tenham um desafio muito grande de inserir pais, né? Porque até mesmo os pais são resistentes, então teria que trabalhar uma coisa muito grande. Agora, se tu coloca isso uma competição dentro de uma escola para desenvolver a parte metodológica, o cognitivo, a criatividade, o raciocínio, a concentração, eu acho que ficaria bem legal. E eu olhando assim o modelo do evento, já sei que o custo é muito alto, embora vocês tenham botado aqui uns valores, né, bem simbólicos. Mas claro que vocês não vão, tá? Para o Júlio, que a ideia surge dos alunos de informações turísticas, rapidamente, uma coisa que a gente precisa bem destacar, né, que sites existem de monte aí, de informações turísticas. Agora imagina só,
você todo dia recebe na área do turismo ligações. Professora, onde eu posso tomar um café? Aonde que eu posso visitar tal local? Eu posso almoçar dentro de um hotel? Eu posso almoçar dentro de um hotel? Então, às vezes, no teatro é grátis ou é pago? Aonde que eu pago? Quanto eu pago? Então, esse produto, ele precisa ser diferenciado, porque site, realmente, você vai encontrar muito, certo? Então, vender esse produto para que as pessoas enxerguem ele como um diferencial. E as meninas ali da podologia, né? Que eu já pego aquele link do final. Saúde em primeiro lugar. Então, lançar um produto que trabalha a ergonomia, que trabalha a questão da saúde, o processo do trabalho do podólogo, isso para facilitar de ele também ganhar um dinheiro de forma mais qualificada, usando equipamentos adequados, é fantástico, né? Então, quando vocês colocam uma ideia e já lançam um preço aí no mercado, já está na hora de buscar parcerias até para implantar essa ideia. Então, muito parabéns aí, equipe todas. Obrigado, Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, a professora já falou alguns pontos que são bem pertinentes, né, para cada equipe, e eu vou deixar a fala em comum para todos, né? Além de eu ser da área de gastronomia, eu me especializei em marketing para rede social. E uma das coisas que tem sido bem frequente, principalmente para a área de idosos e de jogos, eu vou ressaltar a vocês, porque é algo assim que tem uma resistência, né? Como ela falou, os pais não vão querer arrumar tempo, talvez, e tudo mais, mas assim, em comum, a irreverência em passar o conteúdo, certo? Então, esse negócio de agora você vai aprender a mexer, não, tem que ser com um sorriso, tem que tirar o sorriso da pessoa, porque isso nós gravamos com mais facilidade. Então, o idoso, ele vai aprender a mexer no aplicativo para solicitar um veículo de uma forma irreverente em 30 segundos. Não adianta fazer tutorial de 1 hora, em 1 minuto ele dormiu ali, ele não presta mais atenção, certo? Então, para falar da importância do cuidado com a saúde, de uma forma irreverente, podem observar, isso está crescendo e não vai voltar atrás. Ser engraçado, claro, respeitando o limite, né? Porque tem gente que vê ali, tem uma palavra torpe no meio, já sai do vídeo, tem que ter um cuidado com isso, né? Falar da importância de uma alimentação dentro de uma escola, né? Fazer com irreverência também. Até vai fazer um descarte, fazer vídeo irreverente. Então, deixar essa mensagem para vocês, que quando a gente faz algo muito formal, é legal dependendo do conteúdo que você quer fazer. Principalmente se for para documentar, como é o nosso caso, é importante, né, ser essa formalidade. Mas ter aquele quebra-gelo, às vezes você passa 30 vídeos, um deles que te fez rir, e ter uma boa orientação em relação a isso. Estou à disposição também para vocês, tá bom? Eu tenho buscado formas, e eu tenho estudado muitas pessoas de locais diferentes, de temas diferentes, para poder chegar num consenso. Claro que o meu vai ser para o lado da gastronomia, né? Então, e outra coisa, outro ponto rede social não é só para injetar conteúdo e vender. Tem que gerar interação, precisa falar algo do dia a dia de uma pessoa, por exemplo, qual é a dificuldade de chegar no Teatro Amazonas? Né? Às vezes é o transporte, como que você vai para o Teatro Amazonas? Vai a pé? Onde você mora? Então, gerar esses tipos de conteúdos mais aleatórios, né? A questão dos idosos, por exemplo, eu penso o seguinte, que da nossa geração, da nossa geração para frente, já está mais fácil mexer com tecnologia, certo? Então aí esse pessoal também pode ajudar, né? Gente que já é da área de informática, também pode ser uma galera que pode dar uma força aí em relação a isso. E lembrando algo que eu falei para vocês, que é focar em estudar andragogia, para poder vocês pegarem um pouco de como é o feeling de ensino para adultos, né? Eu lembro de eu ter comentado algo relacionado a isso.
reforço, tá? Vocês terem uma base, estudar, entender um pouco sobre andragogia vai ajudar muito vocês. Para isso, parabéns a todos. Oi. Então, eu sou mais emoção do que técnico. Eu acho que jovens são realmente o futuro do mundo que a gente quer, né? E quando falam que eu fui um mecanismo para vocês se identificarem com as ODS, eu fico muito feliz. E quando a gente pensa, é a primeira fase do start. Então, assim, nesse processo realmente está tudo muito cru. Mas vocês me pegaram pela afetividade. Todos os processos de vocês são incríveis. E assim, uma coisa, eu já participei de alguns hackathons que são maratonas de conhecimento. E quando a gente coloca preço, que a gente precifica o nosso serviço no primeiro momento, não dá R$5 no sanduíche. Vocês vão colocar uma embalagem, vocês vão colocar marketing, vocês vão colocar serviço, vocês vão colocar alguém para entregar, sabe? Então, assim, R$5 não fala de R$5. E outra coisa, tu falou algumas vezes da sustentabilidade, assim, como coisa assim, sabe? Te preocupa, assim, eu acho que todo mundo tem que se preocupar bastante, até porque a gente está no momento da economia verde, que tem a ver com a gente não agredir mais a natureza e utilizar os recursos que a gente já tem em mão. Então, assim, quando vai falar de sustentabilidade, vai falar de reciclagem, não fala assim, uma coisa a mais. Não, tipo assim, a gente está focado nisso, entendeu? O nosso diferencial, além de tudo, é que nós estamos realmente focados na sustentabilidade do negócio, na sustentabilidade do mundo que a gente quer em relação às embalagens. Legal? Em relação aos jogos também, né? Quando a gente fala de eventos, R$5, cara, pra te ganhar R$5.000 num evento, tu tem que colocar 1.000 pessoas, sabe? Então, assim, tira esse negócio dos R$5, de repente pode até ser porque vocês veem valor em parcerias, meio de implementação, isso é legal, ok. Mas será se vocês vão desenvolver um serviço, como é que é como é que é o negócio? Um campeonato e uma competição, um torneio com uma data específica. Para essa data, vocês vão estar correndo atrás de patrocinadores e vendendo ingressos. Chega no momento, no dia do evento, venderam só 10 ingressos. Cara, vai ser um banho de água gelada em vocês que dificilmente as pessoas retornam. Entendeu? Então, assim, toma cuidado só com precificação, porque é o valor que vocês estão colocando, é muito mais que preço de pagar algo, é o valor que vocês estão oferecendo. Em relação à tecnologia para idoso, nossa, fenomenal. Já falei com os meninos Renovatec, inclusive eu vou deixar claro para vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui. Para o pessoal do turismo, eu faço parte de uma startup que foi ganhadora de um hackathon, que é a Tibum na Amazônia, que tem a ver com turismo de base. E eu estava falando para os teus colegas agora que é legal, acho incrível um site, e pegando o gancho de vocês, sabe, que é para trabalhar o local, incentivar o povo local a participar. Então, nesse contexto, cara, tenta trabalhar a base, tenta trabalhar o tiozinho, a tiazinha, a Dona Maria, que tem um peixe especialzão lá na casa dela, lá no São Raimundo, perto lá do tio Joca, mas o seu Joca compra R$100 no peixe, a tiazinha vai cobrar 20. Então, assim, tenta pensar em incentivar o turismo de base, sabe? Empreendedor de base. Hospedagem na casa da fulana, sabe? Transporte. Claro que com pessoas responsáveis, mas só esse negócio, assim, de tornar a afetividade. Ela estava falando muito que, assim, eu acho que pra gente mudar o pensamento de alguém, a gente tem que tocar no afetivo. A gente tem que gerar o rapport, a gente tem que falar, tem que gesticular da forma que a pessoa vai entender, sabe? Se a pessoa cruzar o braço, cruza. Se a pessoa piscar, pisca, sabe? Não para a pessoa entender que tu está copiando ela, mas para entender que você está envolvido. Então, assim, a afetividade, principalmente pós-Covid, o período que nós tivemos para nos identificar, a afetividade nesse momento é o que realmente está impulsionando processos. Então, assim, vocês estão no caminho certo. E assim, eu tenho várias coisas para falar sobre as apresentações, mas após isso a gente pode conversar.
Mas vocês estão no caminho certo, maravilhosa, foi maravilhosa, você, olha que eu nem falo espanhol, mas foi maravilhosa, vocês estão realmente no caminho certo. Gostei que vocês colocaram o valor que vocês, o valor da cadeira de vocês, mas assim, por quanto vocês vão vender, entendeu? Basicamente isso, mas assim, caminho certo para todo mundo. Obrigado. Show. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Érica, a doutora Ellen, minha amiga, minha parceira lá da Uninoc, da Unip, né? E quero parabenizar cada um de vocês, porque eu sei que não é fácil, né? Primeiramente, chegar aí na frente e apresentar um projeto. E digamos que eu me identifico com todos vocês, porque eu sou meio que um cigano, né? Eu sou formado em letras, em direito, em ciência da computação, e agora estou fazendo também análise de sistemas. Então, eu meio que me englobo um pouco nessas coisas. E também sou nerd, né? Então, mexo com tecnologia desde os anos 90. Então, assim, né, falando um pouco de cada projeto, a parte da alimentação é uma coisa super válida que a gente esquece no dia a dia, a gente não se preocupa e é muito valioso, né, porque a base do nosso corpo é a alimentação. E eu sou um cara que eu cozinho de tudo, já fiz curso também de gastronomia, de cozinha, essas coisas também. E eu costumava comprar muito aquelas marmitinhas fit, né, não era nem porque eu gostava de comer, é porque eu não tinha tempo para fazer. E é muito interessante a ideia de vocês, está de parabéns. Em relação à área de informática, né, que ele falou muito pela hombridade também, né? A parte do caráter, de ser uma pessoa correta, isso aí hoje em dia é muito raro em qualquer serviço, qualquer prestação de serviço. E é válido a reciclagem também, você pegar, aproveitar um HD, uma placa-mãe, um gabinete, um monitor e de repente vender e repassar por um preço mais baixo. Ok, parabéns. A parte de idosos já foi para o professor média. Né? E uma coisa que eu achei que faltou foi em relação à acessibilidade. Como é que vai chegar esse produto de vocês, esse serviço de vocês, as pessoas que de repente, os deficientes audiovisuais? Eu não vi, de repente, algo que de repente tem que ser pensado, né? E também em relação aos analfabetos, não sei se também tem, de repente, como incluí-los nesse projeto de vocês também, né? Porque eles também os limitam, né? Sim, limita muita limitação. Sei porque eu dei aula para vários idosos e consegui alfabetizar muitos, e a grande maioria desistia por falta de paciência, né? Tem que ter todo um trato, todo um cuidado, toda uma malícia, né? Para deixá-los presos naquilo ali. Em relação à parte de jogos, top, uma coisa que eu sempre vou aprovar, apesar de ultimamente não sou Lula nem Bolsonaro, mas assim, tem havido umas falas em relação aos videogames, que, os jogos eletrônicos estão ensinando as pessoas a matar. Eu jogo videogame há muito tempo, minha filha joga, meus amigos jogam, eu nunca quis pegar uma arma e matar ninguém. Eu acho que varia muito de criação, de convivência, tem que deixar claro isso, porque a parte principal de tudo é você convencer os tutores, os pais, né? Porque toda criança hoje em dia já com 5, 4 anos já está com celular, está com tablet, já está jogando. E eu digo por mim que desde criança, desde pequenininho, eu tenho hoje 44 anos, eu jogo, isso, como é que eu posso falar, incentivou muito o meu raciocínio lógico, o meu raciocínio rápido. Por exemplo, o Free Fire e o próprio PUBG também, o cara tem que ser rápido, né? Tem que pensar rápido para matar logo as pessoas, matar virtualmente, pelo amor de Deus, né? Para você desqualificar os seus oponentes. Isso tem que, como ela falou, né? Tem que ter um cunho pedagógico. A partir do momento que você coloca, insere o cunho pedagógico nisso, já fica mais fácil, já tem mais abertura. Não é só uma perda de tempo. Tem gente que fala, antigamente o videogame estragava a TV, ou fazia você ser vagabundo, o cara não queria estudar, não queria fazer nada, não queria limpar a casa, não queria ajudar a mãe com os afazeres, porque queria ficar jogando videogame. E hoje virou, para ter uma ideia, a indústria eletrônica dos jogos, dos videogames, é a mais vantajosa que tem no mundo, gera bilhões de dólares. Mais do que cinema, mais do que música, mais do que tudo. Então tem que deixar isso claro. Na parte de turismo, eu nunca fui ao Teatro Amazonas. E eu digo isso por safadeza. Tempo eu tenho, acesso eu sei como funciona. Então muitas pessoas às vezes não tem tempo, às vezes não tem vontade, tem aquela preguicinha assim do meio do vira-lata, né, que tu falaste, né? É isso. Então, muito legal a tua iniciativa, como ela falou há pouco aqui, que seria bom enfatizar esse turismo raiz, né? Por exemplo, a Peixeira dos Jogos já foi muito. E sempre paguei no dinheiro porque não assunto cartão de crédito, nem cartão de débito. Olha, em relação às praias, tem muitas praias. Eu mesmo já quis saber onde é que tem um banho na BR-174, ou então na M013, e não sabia que horário funcionava, se estava funcionando, se abria, o que tinha para comer lá. Isso é importante, porque as pessoas às vezes querem fugir da rotina, né? Querem pegar uma estrada e não sabem para onde ir, né? E nós temos muitos balneários, muitas praias boas, tanto públicas quanto privadas. E na parte da saúde, o que ela falou é muito válido, né? Se você não está bem de saúde, não está bem mentalmente, você não vai exercer uma boa profissão. Então, principalmente falando de leis, né, que minha amiga ela entende bem,
tá tudo certinho, tudo dentro dos padrões, na parte de engenharia também, o propósito também tá super válido. Eu também sou cantor, além disso também. E, por exemplo, o meu braço direito já está todo ferrado aqui, praticamente, o antebraço de tanto movimento repetitivo. E isso muitos profissionais esquecem, né? Esquecem de se cuidar, né, com esses momentos repetitivos. E com certeza a parte do podólogo, do tatuador, do manicure nossa, é muito cansativo. Às vezes a gente tem maior pena de pagar 30, 40 reais numa manicure e pedicure, mas a gente não sabe o tanto que essas pessoas trabalham, a locomoção delas, o que elas, à noite, quando chega, eu tenho a minha manicure, que ela faz minhas unhas há muitos anos. E todo final de semana está toda lascada da lombar e vai para quiroterapia, né? Quiropraxia, porque ela está toda arrebentada. E parabéns, porque é muito válido isso que você ressaltou. E a todos vocês, parabéns, eu espero que tenham êxito. E parabéns, Eric, de verdade. E sucesso para todos. Agora vamos à parte mais importante também, né? Que são os mimos para os nossos avaliadores, né? Tá na sequência, Ellen? Como é que tá aqui? Tem o nome, né? Cadê? A NASA explicou. Isso. Thiago Andrade, para você. Tá? Obrigado. Obrigado pela parceria de sempre. Verônica Marques, obrigado também pela parceria de sempre. É um mimo aí, patrocinado pelo Trilha do Aprendiz. Tá? Franciele Aires também, professora. Obrigado aí. Fazia muitos anos que eu chamava essa professora, vamos fechar uma parceria, vamos integrar os conhecimentos, vamos integrar as turmas. Claudinho Dias está iniciando aí a nossa parceria. Obrigado aí por topar a missão. Temos mais aí, temos muito mais pela frente. E Denis Cruz, cadê o Denis? Não está por aqui, ficou de vir, mas daqui a pouco a gente entrega para ele, que ele está aqui pelo prédio, tá? Galerinha, agora a gente vai, Cláudio, mostra lá para vocês, pra galera aqui, o teu museu lá, a tua curiosidade lá dos jogos. E aí, Letícia, prepara com o Joel, pega os mentores, bota lá perto do banner e faz lá a sequência de reportagens com eles pra gente terminar nossas gravações, tá bom? Obrigado aí, avaliadores, mais uma vez. Obrigado, público presente. Agora é nossa hora de interação, tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos.